Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. E o conhecimento, ele não pode parar. Olha só, hoje nós vamos começar falando sobre verbos. Vou explanar aqui verbos, então fiquem atentos, porque eu ainda ouço gente dizer que eu não sei o que é verbo. O que é verbo? Eu não consigo diferenciar um verbo de um substantivo. Qual é a diferença? Aí eu sempre falo, galera, olha só, o verbo, ele é conjugado. E o nome, o substantivo, que geralmente é o nome, ele é derivado. Você deriva os nomes, os verbos são conjugados. Como assim deriva? Para quem esqueceu, vamos lá. Pedra, pedrinha, pedrada, pedregulho, pedrão, empedrado. Então, veja, eu tenho palavras derivadas da original, primitiva, palavra pedra. Essas palavras não são conjugadas, elas são derivadas, certo? No entanto, quando se pensa em verbo, você pensa em quê? Você pensa, como eu coloquei, em conjugado. Conjugar. Como assim? Primeiro ponto, você tem que saber que o verbo, ele, como eu coloquei aqui para vocês, nada mais é do que um vocabulário que expressa ação, fenômeno, de repente, vai depender da contextualização. Eu sempre chamo a atenção a interpretação textual, sempre. Não é só decorar o verbo, não. Você tem que entender como ele está naquela oração que você está lendo. Então, fenômeno natural ou introduz um estado variando em pessoa. Que pessoa? Primeira, segunda, terceira. Sim. Como assim? Quem são elas? Ah, sim, tem gente que esquece. Eu tenho a primeira, segunda e terceira. Sim, como eu coloquei do lado de cá, porque ali eu trabalho flexões. Então, para a aula não ficar tão extensa, eu vou ficar lá e vou ficar cá, tá? Então, veja só, quando eu penso em pessoa, primeira, segunda, terceira, eu penso em eu, primeira pessoa. Eu penso em nós, primeira pessoa. Eu penso em tu. Eu penso em vós, segunda pessoa. Eu penso em ele ou ela. E eu penso em eles ou elas, terceira pessoa. Quando eu falo aqui, quando eu penso em número, é singular ou plural. Veja aqui, singular ou plural. Primeira pessoa, olha só, enquanto se pensa, você já pensa de imediato em que pessoa está sendo conjugado, onde aparecerá aquele verbo ou aquele verbo que você tem naquele momento para descobrir algo sobre quem fala ou o que fala sobre, certo? Tudo depende do enunciado que ali aparece para você. Aí veja, eu, por exemplo, em aulas de redação, eu sempre coloco, galera, eu quero tudo na terceira pessoa. Tanto faz se singular ou se plural. Porque tem que ser impessoal. Então, veja, aí chega lá, aluno esquece e coloca na primeira pessoa, eu acho, já errou. Não pode, você tem que ser impessoal. Ou coloca, pensamos, não, pensamos é primeira pessoa, porém no plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Tá vendo? Você sempre pensa fazendo a ligação direta entre a pessoa e o número. Até porque você precisa fazer a concordância, certo? Vamos para o plural? Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Vai depender do texto, certo? Então, veja, quando você busca na sua conjugação verbal, você falar encontraram. E, cara, encontrar é o quê? É primeira, segunda ou terceira? Bem, encontraram. Encontraram, então tem ideia de futuro, né? Porque futuro, não, é ideia de passado, ó. Encontraram. Se fosse encontrarão com a o, seria futuro, né? Futuro do presente, do modo indicativo. Agora, se falam encontraram, quem encontraram? Ah, encontraram, eles encontraram, não foi ele encontraram.
Então, você tem a ideia já do plural. Se eu falo, de repente, ficaste em casa. Ficaste quem? Tu ficaste em casa. Tu, segunda pessoa, do singular. Não é difícil. Eu sempre coloco da seguinte maneira: interpreta a oração, faça a pergunta. Você não sabe quem é? Quando você pergunta o verbo, você já de imediato tem uma luz que lhe acende que mostrará se você estará no singular ou se você estará no plural. E daí para frente você organizará todo o seu texto e fará toda a concordância exata com a conjugação exata. Ok? Então veja, eu coloquei também modo. Quais são os modos que vocês conhecem? Nós falamos muito do modo indicativo. Aqueles alunos iniciantes pensam logo, nossa, tem que decorar tudo. Sim, você tem que ter um conhecimento básico. No entanto, o que ocorre? É necessário que você tenha ideia do que você está fazendo. Olha, se você está no modo indicativo, por exemplo, que é aquele que tem, são 6, tá? São 6 tempos. Os modos são divididos em tempos. Então, o modo indicativo, ele tem 6 tempos. Todos os verbos ali, exceto um, ele aparecerá de que forma? Convicção ou fato. É certo. Não tem essa de, de repente pode acontecer ou não. Não, não é. Você falou que são 6, e você também falou que exceto um. Porque você está dizendo, Valéria, que o modo indicativo, ele é convicção, ele é fato, exceto um, sim. Por quê? Porque você tem o futuro do pretérito. Eu queria, tu querias, eu gostaria, eu falaria. Então, veja, no futuro do pretérito, você tem uma ideia a ser conquistada. Vamos colocar dessa maneira? Eu gostaria, até brinco em sala de aula falando assim, professora, eu gostaria que você repetisse, por favor, aquele exemplo. Eu gostaria, então você não quer mais, né? Então você não quer que... eu queria que você me explicasse novamente. Não, então, ok, então vamos pular, vamos passar à frente porque você queria, você não quer. Ou, o que deveria fazer? Pode, por favor, explicar novamente essa parte, pois não entendi, ou por que não entendi? Então, veja, tem várias formas de colocar o futuro do pretérito. Por quê? Como eu coloquei, o indicativo tem o tempo presente. Ou eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu amo. É fato. Estou convicto. Certo? Tem convicção. Aí eu não vou conjugar todos não, tá? Vou só até a terceira pessoa. Do singular. Eu vou para agora o pretérito perfeito. Sempre que você pensar em pretérito, fique atento, você tem uma ideia de passado, tá? Por exemplo, pretérito perfeito. Eu amei, tu amaste, ele amou. É passado, não é? É certo que você amou. Agora, se você continuar amando, não sei, vai depender do contexto para frente. Correto? Então, veja, tudo que você pensa em pretérito, você tem ideia de passado. Eu falei do pretérito perfeito, agora eu vou para o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, eu amava. Tu amavas, ele amava. A maioria terminará assim, certo? Eu estou falando de um verbo que é regular. O que é um verbo regular? É aquele que tem, por exemplo, o verbo regular é aquele que você tem algo que... Vamos lá, o verbo é o amar? Pois bem, se eu estou no verbo amar, eu tenho um radical. Esse radical, ele estará sempre sendo repetido. O que você terá que fazer? Trocar a desinência, porque você estará conjugando o verbo, que é o radical. Tá. Aqui, ó. Eu amo, tu amas, ele ama. Certo? Aí foi o presente, né? Aí eu falei, eu amei, tu amaste. Certo? Então o amo, ele vai continuar. Isto aqui eu chamo de radical. O que mudará será a desinência, mas fique atento, porque existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Isto que eu estou falando, que repetirá o radical e alterará o que
o que vira à frente, que é a desinência, então veja, aí você terá, mas tem mais partes, tá, gente? Eu só estou colocando desinência porque depois eu explico passo a passo, quebradinho. Eu vou fechar uma aula só falando dos tempos verbais, até porque tem alguns que eu tenho que chamar mais atenção, ok? Por que estou falando isso? Porque esse aqui é o verbo regular e depois eu vou ter desinência de número, tem muito mais para falar sobre os verbos, ok? É só para chamar a atenção sobre isto. Mas não se esqueça que este aqui é um verbo regular. O verbo irregular, por exemplo, é o verbo ser. Olha, eu sou, tu és, ele é. Não tem repetição do radical. O radical, ele será alterado, ok? Por isso, eu estou chamando a atenção e exemplificando o verbo com um verbo. Estou exemplificando o verbo com o radical de um verbo regular. Repetição da palavra verbo, né? Se fosse escrito, eu ia reclamar. E se fosse escrito, eu iria prestar atenção e alterar mais um pouco. Mas, né, como é uma linguagem oralizada, eu preciso que você compreenda. E a matéria é verbo, então eu terei que repetir diversas vezes. Então, veja, radical, verbo regular, verbo amar. Você tem, repete o amo e vai trocando a frente, certo? A sua desinência, não se esqueça, não é sua desinência, eu tenho outras nomenclaturas à frente que eu vou explicar depois, ok? Então, veja, eu fiz o presente, eu amo, tu amas, ele ama. Eu fiz o pretérito perfeito, a dica é sempre que fica com aste, a segunda pessoa, né? Eu amei, tu amaste, ele amou. Pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, a dica é que está sempre com vá no final, né? Eu amava, tu amavas, ele amava. O pretérito mais que perfeito, que é uma linguagem bem formal, que é muito encontrada em livros, dificilmente você encontra pessoas falando, conversando com o mais perfeito. Eu, por exemplo, eu amara, tu amaras, ele amara. Dificilmente se ouve, né? É mais fácil trabalhar com uma locução verbal que você tem o verbo, que você conjuga tempo passado presente, o verbo auxiliar, né? Eu vou amar, eu ia amar. É o verbo auxiliar, uma locução, né? Depois eu vou colocar no quadro, certo? Porque eu tenho a parte de locução aqui. Por acaso está aqui, né? Então, veja só. Parei no mais perfeito. Já fiz 4. Um presente e 3 pretéritos. Agora eu tenho 2 futuros. Um eu já coloquei, que é o futuro do pretérito. Futuro do pretérito eu não coloquei no quadro. Estou procurando aqui. Não coloquei, mas já estou avisando vocês. Ele tem uma ideia, algo que se pretende, que fica lá no passado. Então, tomem cuidado com ele. Na hora da sua colocação. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Algo que você sonha, que você quer, né? Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Tem a convicção. Então, você fique atento, tá? Com relação ao futuro do pretérito. O futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará. Então, veja, é a certeza que eu amarei, que tu amarás, que ele amará, ok? Então, esse é o tempo futuro do presente. Então, quais são os modos? Comecei pelo indicativo, que eu tenho 6 tempos. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito. Tenho 2 futuros, futuro do pretérito e o futuro do presente. O futuro do pretérito na primeira conjugação, porque quando você pensa em verbo, você pensa naquilo que termina com AR, ER e R. Então, aqui você tem a primeira conjugação, aqui você tem a segunda conjugação e aqui você tem a terceira conjugação. É exatamente assim? Sim. Tá? Só que fique atento aos verbos regulares e os irregulares. Por exemplo, o verbo ser é de segunda conjugação. Ele não é regular. O verbo regular é aquele que possui o mesmo radical. Você permanece com o radical e troca a desinência à frente, certo? E como eu coloquei, não vou trabalhar todas as desinências agora. Entendido? Aí passando, acabou? Não acabou. Ainda tem o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele tem presente, pretérito,
e passado. É isso? Claro que não, gente. Ele tem o presente, ele tem o pretérito. Não se esqueça que o que eu falei há pouco, pretérito se refere a passado. E ele tem o futuro. A galera que gosta de decorar, eu sempre falo assim, olha galera, só guarda isso aqui. Que, se, quando. Por que se, quando? Porque que é o presente, se é o pretérito, quando é futuro. Por exemplo, aqui eu disse convicção e fato. No subjuntivo eu já faço diferente, ele é duvidoso. Ele está sempre na dúvida. Ele não tem a certeza. Não tem a certeza. Até a expectativa tem. Por exemplo, eu sempre gosto de falar esse exemplo na sala de aula. Quando eu passar no concurso federal, darei um churrasco. Se você parar para analisar, quando eu passar, eu estou no futuro. É algo que irá acontecer, que poderá acontecer. Quando? Não sei. A certeza que eu tenho é o darei, que é o futuro do presente do modo indicativo conjugado. Por quê? Eu darei, tu darás, ele dará. A certeza do churrasco está presente. No entanto, quando? Pode ser em 2021, 22, 23, 24. É algo que fica-se na expectativa. Entendido isso? Agora, espero que eu passe em 2021. Espero, primeira pessoa, que eu passe, não é você não, que eu passe em 2021. Então, o que é presente? Só que mas Valéria, você botou para 2021, mas a ideia, meu pensamento atual, presente, é que eu passe em 2021. Você tinha que colocar para o futuro. Não, se eu colocar para o futuro, eu estarei com a expectativa. Espero que eu passe, porque eu estou acreditando em mim, tá? Espero que eu passe. Estou acreditando? Ainda fico na dúvida, mas, né? Espero que eu passe. É mais fácil. Você quer a certeza? Passarei em 2021. Aí você tem a certeza. Futuro do presente conjugado. Por que você está usando o futuro do presente? Porque é o que vai acontecer e eu não tenho pretérito nele. O futuro do pretérito, estou com a ideia do passado. E o futuro do presente, eu tenho a ideia daquilo que está por acontecer. Por isso eu trabalho muito com o futuro do presente nos meus exemplos, principalmente quando eu estou trabalhando com aqui o subjuntivo e com os exemplos que eu crio na hora. Eu tenho determinado momento que eu estou assim, vou passar esse exemplo. E aparecem outros, eu coloco. Então, espero que eu passe, ok? Aí alguém vai pensar, não, tá errado, porque ela colocou em 2021 até 2020. Então, tá errado. Claro que não tá. É meu pensamento atual, só que eu estou especificando o ano. Mas ela não tá... Mas você, Valéria, não disse que você falou que esse é o duvidoso. Sim, eu espero que eu passe. Verbo passar. Que eu passe, que tu passes, que ele passe. É o subjuntivo, tá vendo? Tem sempre o que eu, que tu, que ele. Ou seja, eu tenho que a pessoa. Do singular, que as pessoas, correção. As pessoas do singular, as pessoas do plural. Correto? Só que o fato, isso é uma boa pegadinha para provas, porque a galera olha 2021 e pensa com a ideia do futuro. Mas se o verbo está conjugado, espero, né? Se for quando, não nem caberá a conjugação verbal, porque imagina, espero quando eu passar em 2021, ponto. Espero quando eu passar em 2021. Oração mal formulada. Por quê? Espero que eu passe. Então, essa tá melhor. Quando você coloca como espero quando eu passar em 2021, tá meio que aberto, não tá? Agora, espero que eu passe em 2021. É a forma como a pessoa está se posicionando de um pensamento dela a algo que acontecerá ou poderá acontecer, né? Porque é duvidoso, fica sendo a expectativa para 2021, certo? Então, cuidado com as conjugações, tá? Se
Se eu estudasse mais, teria passado em 2019. Outro exemplo. Se eu estudasse, ou seja, estou afirmando que se eu tivesse, né? Se eu estudasse mais, se eu tivesse mais afinco nos meus estudos em 2029, eu não ficaria em sexto, ficaria em primeiro e entraria, certo? Uma vez que foram 5 vagas, quem é meu aluno sabe. Então, veja, espero, né? Então, se eu estudasse mais, passaria em 2019. É um exemplo, certo? Se eu passasse, se tu passasses, se ele passasse. Esse é o nosso pretérito do subjuntivo. Eu sempre falo, você tem que saber o básico, quase o mínimo. O básico não é tanto, é o mínimo. Basta que você interprete na oração que você chegará facilmente a uma resposta. A galera gosta de ficar com verbos ali decorando e quando chega na hora de colocar o verbo na lacuna acaba por errar, porque foi pela decoreba, não interpretou a oração e colocou o verbo conjugado erradamente. Então fiquem sempre atentos. Aí outra colocação também, o quando eu já falei, né? Que eu, presente, se eu, pretérito, quando eu, futuro, é claro, quando eu passar, quando tu passares, quando ele passar, quando nós passarmos, quando vós passardes. A diferença entre o tu e o vós é que um passares, passardes, vai com D de dado, certo? Imperativo. Imperativo, eu tô falando aqui, eu vou passar rápido, tá? Que imperativo, ele para ser formado, eu preciso de tempos verbais, pessoas extraídas para formulá-lo. E ele é dividido em afirmativo e negativo. Afirmativo e o negativo, vamos lá. O que tem diferente? Além da conjugação ser extraída do presente, do modo indicativo, né? E também subjuntivo, mexo com subjuntivo. O que há de diferente nisso? Bem, o que há de diferente é que não existe a primeira pessoa. Como assim não? É simples, porque a primeira pessoa você não vai dar ordem a você mesmo. Eu também brinco com a galera dizendo que eu sou uma pessoa às vezes um pouco maluca. Eu olho para o espelho e falo, estuda que você consegue. Estude você conseguirá. Acredite em você, você conseguirá. Preste atenção. Você não prestou atenção? Fique mais atenta. Eu falando com o espelho, ou eu falando comigo mesmo, não pensar quantas pessoas não fazem isso. Você vai dizer que não, mas eu tenho certeza que faz. Então veja, a maioria faz, né? Porque nós conversamos conosco mesmo. E com as nossas conversas, né, consigo, né? Cada um conversa consigo mesmo, então o que acontece? De repente quer tomar uma decisão e fica, toma ou não toma? Olha, se você pensar dessa forma, você não vai conquistar. Que tal se você fizer assim? Então, faça, Valéria. Valéria, faça. Então, veja, no meu conversar comigo, quando eu vou tomar determinada decisão, eu, de certa forma, me dou uma ordem. Mas numa escrita, dentro da normalidade da linguagem, da escrita, não existe primeira pessoa no imperativo, ok? É da segunda pessoa para baixo. Tu, ele, nós, vós, eles ou elas, ok? Ele, ela, eles, elas na terceira pessoa, ok? Então, já passei. Outra colocação aqui. O tempo, passei com vocês todos, né? A voz, eu tenho a voz ativa, que é aquela que o agente pratica ação. Eu tenho a voz passiva, que ele é o paciente. E eu tenho a voz reflexiva. Vamos lá, eu coloquei aqui. Voz ativa, o sujeito é o agente, foi o que eu falei, né? Ele vai para ação. Por um acaso, como eu gosto de lembrar, transitividade verbal, regência verbal, eu gosto de conhecer os meus complementos verbais. Complementos verbais são predicativo de sujeito, quando eu tenho verbo de ligação. Eu tenho
Objeto direto, quando eu tenho verbo transitivo direto, que é aquele que não exige a presença da preposição, mas pode vir preposicionado. Basta vocês lembrarem do exemplo, tem nas minhas aulas aí atrás, vocês podem olhar, comi do bolo. Você comeu parte do bolo, você não comeu o bolo inteiro, você comeu do bolo, certo? Até coloquei lá, que eu gosto de brincar com a matemática, fração e tal. Pois bem, dá uma olhadinha lá na matéria de transitividade, regência, que tem isso daí. Sempre falo do comer do bolo. Então, eu pergunto ao verbo. O verbo não exige preposição, mas às vezes aparece a preposição na frente, como comi do bolo. Aí a pessoa aí tem preposição na frente. Opa! Quando tem preposição é porque o meu verbo é transitivo e indireto. E o meu objeto, ele é indireto? Errou! Porque se você pergunta quem come o quê? Quem come algo? Não exige preposição obrigatória. Então, nessa hora, você tem verbo transitivo direto e um objeto direto preposicionado. Por quê? Porque o verbo não exige preposição, certo? No nosso dia a dia, no nosso falar, nós falamos muito na nossa linguagem oralizada, a nossa linguagem informal que vem lotada de erros com relação à preposição, sabia? É colocado de forma indevidamente, mas por ser uma linguagem informal, totalmente impessoal, é aceitável. A partir do momento que o emissor envia a mensagem, receptor recebeu a mensagem, o código foi, ele decodificou, entendeu a mensagem, linguisticamente está correto? Entendido isso? Gramaticalmente, não. Porém, linguisticamente, sim. Por quê? Porque você tem a linguagem da norma culta, certo? A normativa a seguir. Então, você deverá sempre seguir com todas as regências, com todos os complementos, com todas as preposições bem colocadas. Porém, no nosso falar, esquecem disso. Por exemplo, saindo um pouquinho do verbo, aonde? Muitos falam, ei, alguém sabe aonde está a minha chave? A chave anda? Não, né? É onde está a minha chave? Onde é fixo. Eu até brinco com a galera, falando, olha galera, faz de conta que isso aqui é meu celular. O celular está no bolso. Alguém sabe aonde está meu celular? Ele está andando comigo, né? É um móvel. Então, ele vai comigo. Aonde eu for, ele vai comigo. Porém, telefone residencial fixo, preso à parede, ok? Preso à parede. É aquele que, mas eu tenho telefone fixo, por isso estou especificando. Preso à parede, que você só pega quando está dentro de casa, mesmo que não seja com fio, seja um sem fio, ok? Então, aquele ali você só atende quando está dentro da residência. Entendido? Certo, galera? Aí vamos lá. Então veja, eu estou colocando isso por quê? Porque a linguagem formal, ela é lotada de verbos. E vocês têm que fazer a pergunta para todos eles. E precisam saber principalmente em que pessoas eles estão conjugados. Qual o número, singular ou plural, e o tempo principalmente. Você pode esquecer, né? Sim, você pode esquecer o modo, você pode esquecer o tempo, mas você lembrará o seguinte, indicativo, ele tem a certeza, é convicto daquilo, é certo. O subjuntivo é a dúvida. O indicativo começa com pronome pessoal, no caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Elas também, né? Nas terceiras pessoas, singular e plural. E o subjuntivo não começa. O subjuntivo começa com o quê? Eu, se eu no pretérito, que eu presente, se eu no pretérito, ideia de passado. Já falei para vocês que todo pretérito possui a ideia do passado. Quando, ideia do futuro, correto? E o imperativo, eu preciso de um quadro bem explicativo, grande, para poder montar para vocês, porque eu tenho que extrair de outros verbos para fazer a montagem. E, por exemplo,
Quando tem imperativo negativo, começa com um não na frente. O não vem conjugado. E muitas pessoas, por não conhecer o verbo imperativo, na hora de fazer uma interpretação, acabam por errar. Sabe por quê? Porque pensam que aquele não que está à frente se refere, sabe a quê? Se refere a um advérbio de negação. Porque tem um não, nunca, jamais é advérbio de negação pela decoreba. Aí a pessoa esquece, não presta atenção que se tem ideia de ordem, porque esse amiguinho aqui, ele tem a ideia de ordem, ele dá ordens, certo? Não faça você o trabalho hoje, faça amanhã. Então, veja, não faça você, não faça hoje o trabalho. Então, vamos lá. Ah, sim, você vai trabalhar com você também. Então, veja. Não faça, o não está antes do faça. Aí a galera vai, não presta atenção, pensa que é um advérbio de negação, quando na verdade ele está ali para fazer a composição de uma oração onde está presente o imperativo negativo, certo? Então, tudo dependerá do enunciado e o que ele estiver perguntando a você. Ou seja, você precisa interpretar, ok? Aí, vamos lá, eu estou por aqui ainda. Falei da voz ativa. A voz ativa, sujeito, agente. Ela me dava carinho. Ela me dava o quê? Por isso que eu estava falando de outras matérias atrás. Vou mexer, ó. Objeto direto, né? Me dava o quê? Carinho. Então, eu tenho o verbo. Esse verbo dar aqui é transitivo direto. Carinho aqui é o meu objeto direto. E nesse momento, ele é o agente. Certo? Voz ativa. Porém, eu tenho a voz passiva. A voz passiva eu tenho sujeito paciente. Carinho aqui é o agente, né? Olha o exemplo. Carinho me era dado por ela. Eu recebia isso. Se você parar para interpretar, eu recebia carinho dela, por ela. Recebia, né? Porque era está no passado. Ah, Valéria, mas aqui também está no passado. É verdade, também está no passado. Ela me dava carinho. Me era dado? Olha, eu tenho agora aqui o particípio presente. O que era dado? O carinho. O meu objeto direto fez uma inversão. O carinho era dado por quem? Por ela, né? Ela me dava. Então, olha, carinho me era dado por ela. Aí você tem, como faço a pergunta? O verbo principal qual era? Aqui é o verbo dar, não é? Aqui também é o verbo dar. Só que aqui eu tenho um verbo, eu tenho... Ai, Senhor, eu tô dando matéria demais com pouco espaço no quadro. Olha só, aqui eu tenho a presença de dois verbos, eu tenho uma locução, onde o meu verbo principal, ele aparece conjugado no tempo que pretende e esteja de acordo também com a minha oração, né? E aqui ele vem para o passado para fazer a combinação. Olha, poderia, carinho era dado, carinho é dado, presente, pode ser. Então, aqui é chamado de verbo auxiliar e este é o meu verbo principal. A galera que tem preguiça faz o quê? Trabalha direto na nossa linguagem oralizada, na linguagem informal, com o verbo assim. Sempre com o auxiliar e o principal. Por quê? Preguiça. Então, você pode prestar atenção. Se não prestou atenção, nunca pode começar agora. Você vai ver que isso é verídico. Muitos preferem falar o primeiro verbo conjugado no tempo presente, passado, futuro e ajustar a melhor forma do verbo principal para frente, certo? Olha, carinho me era dado por ela. Poderia ser carinho me é dado por ela? Sim, também, né? Quem dava o quê? Ela, né? Quem dava o carinho era dado por ela, né? O que era dado por ela? O carinho. Aí as pessoas inverteu, trocou de lugar. Nossa, não entendi nada. É porque todo mundo pensa sempre que o sujeito da oração, o agente está sempre no início, ele pode estar no final. Certo? Então, olha só, ele veio para o princípio, passiva. Certo? Reflexiva.
A galera costuma dizer que é aquela que faz e sofre ação. É isso mesmo? Sim, mas continua interpretando. Olha só, a pessoa não é sujeito, porque ela sofre e ela também faz ação, né? Eu me amo. Você se ama? Eu me amo, tá vendo? Eu me amo. Eles se beijaram. Eles quem? Eles. Ah, o casal de namorados. Mas você botou eles, é claro. Tem um homem e uma mulher. Então, rege o masculino. Então, eles se beijaram. Isso significa que ele deu um beijo nela e ela retribuiu o beijo. Então, eles se beijaram. Entendido isso? Não é difícil. Eu coloquei aqui, que por acaso já comecei explicando por aqui, devido a essa parte inicial minha, que é bem extensa. Então, o marido atraiu. Ação. Correto? O marido atraiu. Eu não tenho nada para frente. Esse verbo aqui não precisa de mais nada. A partir do momento que eu colocar algo, eu colocarei desnecessariamente. Ele não pede. Traição é traição. Traiu. O marido atraiu. Você que é fofoqueiro? Então vamos lá. Adjunto adverbial que vier posposto a esse verbo que não exige complemento será um adjunto adverbial, porque estará se referindo ao verbo, ok? Ah, o exemplo, por exemplo, tá? O marido atraiu com a colega de trabalho. Pronto. Entendeu? É a colega de trabalho. O marido atraiu com a bike. Ao invés de ter saído com a esposa, saiu para pedalar? Olha, então tudo depende. Aí eu brinco com os alunos, vamos fofocar? Certo? Vamos fofocar? Vamos? Então, anoiteceu, fenômeno da natureza. Tá, se anoiteceu cedo ou tarde, adjunto adverbial de novo, não precisa de complemento. Correto? Anoiteceu. Se anoiteceu porque tá escuro, não tá mais claro. Certo? Sou flamenguista de coração. Introduz um estado. Estou dizendo que sou flamenguista. Eu tenho verbo de ligação. Ok? O que diferencia o verbo e o substantivo é o aspecto flexional. Como você irá flexionar? O verbo, preste atenção, o verbo, como eu coloquei, ele tem tempo, ele tem voz, eu já provei a vocês. Ele tem pessoa, ele tem número, ele tem modo. Já quando você está mexendo com, no caso, com o substantivo, ele tem derivação. Por exemplo, reconhecer... Ah, tem aqui. Desculpa, voltei para cá, não me ative. Tempo, voz, pessoa, número, modo. Reconhecimento até tem número. Reconhecimentos. Isso, reconhecimentos. Eu tenho substantivo, eu posso ser plural. Dependendo da palavra, eu posso ser feminino. Certo? Eu sempre falo muito, não sei se um dia essa minha aula vai chegar a esta pessoa. Teve uma pessoa que estudou comigo, que bateu, implicou comigo em sala dizendo que felicidade era verbo. E eu falei, como assim? Não, professora, felicidade é verbo. Você tem certeza? Tenho, a sua resposta é errada. Tem certeza? Não é verbo. Peraí. Não é verbo não, você está falando sério. Felicidade é verbo. Então tá bom, então vamos conjugar? Aí a pessoa começou. Vou falar, hein? Vamos? Vamos. Aí eu falava, eu e a pessoa. Felicidade, é para continuar? Claro, estou conjugando, ok? Tu, felicidades. É para continuar? Ok. Ele, felicidade. É para continuar indo, pessoa? Claro, estou conjugando. Eu, felicidade, tu, felicidades, ele, felicidade. Pode continuar, tá certo? Então tá bom, então vamos lá. Nós... não existe felicidademos. É felicitar. Então veja só, a pessoa na hora de fazer a conjugação, ela foi comigo até a terceira pessoa do singular, que era verbo, felicidade. Porém, quando chegou na primeira pessoa do plural, foi que a ficha caiu que não era.
porque ela lembrou da aula de derivação com relação aos substantivos, que tinha infeliz, feliz, felicidade, infelicidade. Daí a ficha caiu, porque nós estávamos trabalhando complementos verbais e complementos nominais. Então veja que também tem complementos nominais aula, é só vocês buscarem dentro de Valéria Mesquita, que tem aí um monte de aula, também tem. Então veja só, a partir desse momento, se você tem dúvida, conjuga lá, você está na dúvida se aquele nome que lá está é verbo ou não, vai até a primeira pessoa que você com certeza chegará assim como esta pessoa chegou, e foi a pessoa que maior nota tirou com relação a verbos, complementos verbais e complementos nominais. Faz tempo que eu não a vejo, tem bastante tempo. Desde que fechou o terceiro ano do ensino médio que eu não a vejo. Então, veja, saiu com a melhor nota. Por quê? Tentativa e erro. E não recuava até ter a certeza. Ok? Então, veja, aqui em reconhecimento, eu tenho reconhecimento, mas há vários reconhecimentos também de diversos outros alunos que tive, que tenho até hoje, poderei ter também à frente, entendeu? Então, ó, tem um número. Entendido? Gente, a aula de hoje acabou, já falei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, depois dá um like lá, tá? Comenta pra mim. Até a próxima.